Olá pessoal, bem-vindo ao canal, o canal onde pode tudo e onde hoje vamos iniciar o quadro Meia Tela. Nesta metade da tela, eu, seu anfitrião, Daniel Juliano, idealizador do canal e apresentador desse quadro. Na outra meia tela, o meu amigo Luiz, também conhecido como Cado. Cado? Bom, ele vai explicar para a gente o que significa Cado já já. O tema de hoje é aprender inglês, desafios atuais e no pós-pandemia. Se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber a notificação das próximas entrevistas. Aproveita e já deixa um comentário aí dizendo qual assunto que você quer na próxima entrevista. Se eu não souber falar do assunto, eu vou chamar alguém que sabe. Beleza? Assim como hoje, eu estou chamando aqui o meu amigo Cado para falar para a gente sobre aprender inglês na pandemia e no pós-pandemia. Ô Cado, vamos lá. Antes de mais nada, se apresente para a gente e tente explicar como é que o Luiz virou Cado. Fala, Daniel. Prazer enorme estar falando aqui. Obrigado pelo convite. Então meu nome é Luiz Ricardo, na verdade, e o Cado foi uma inocência de criança. Eu sou o mais velho de 3 irmãos e o meu irmão do meio, quando estava começando a falar, a minha mãe já me tratava por Ricardo apenas e ele não conseguia falar Ricardo. E aí só falava Cado. E aí ficou Cado. E assim hoje eu sou conhecido por todos. Legal, muito bom. Luiz, então aproveita e continua se apresentando e fala para a gente um pouquinho da sua formação. Tá. Eu sou físico, né, de formação. Eu me graduei na FURG, Universidade Federal do Rio Grande. É a universidade mais ao sul do Brasil. Depois de nós, só o Chuí, e aí acabou. O resto é Uruguai. Me graduei lá em 2017. Nesse processo da graduação lá no Sul, eu fui contemplado, né, com o programa de intercâmbio, que é onde eu tomei posse do idioma, né, do inglês. E em 2018 retornei a Poços de Caldas para poder fazer o mestrado em Física Experimental na Unifal. Então eu sou físico de formação, mas que o inglês foi acontecendo na minha vida e hoje é a minha principal atividade remunerada. Legal, legal. Ô Cado, conta pra gente um pouquinho dessa sua trajetória de aprender inglês. Você aprendeu inglês antes de sair de Poços de Caldas, nas escolas aqui, aprendeu lá na FURG ou aprendeu no intercâmbio que foi em... Waterford, na Irlanda. Legal. Conta pra gente esse processo. Fala um pouquinho disso. Tá. Eu já tinha passado por algumas escolas, 2, se não me engano, 2 ou 3 aqui em Poços. Não, mas assim, na época, sei lá, eu tinha o quê? 13, 14 anos, sem saber muito o que queria da vida, aquela coisa toda. Então eu não absorvi, não foi assim, não foi bom. E aí eu fui para a faculdade, né? Já li algumas coisas, algumas bibliografias, né, que a gente usa em física, às vezes são em inglês, muita referência, então você vai ganhando uma palavra ou outra aqui e ali, mas nada que eu pudesse dizer assim, nossa, eu sei falar, eu aprendi. Não. E aí veio a oportunidade do intercâmbio. E aí eu queria aproveitar e já explicar, né, que na verdade, por eu não saber falar inglês, a minha primeira inscrição no Ciência Sem Fronteiras foi, na verdade, para Portugal, que era o único país da lista que não precisava de segunda língua. Só que esse foi o meu pensamento e de outros muitos milhares de estudantes brasileiros, que não dominam nenhum outro segundo idioma, ou não dominavam na época. E aí a gente recebeu, né, pouco tempo depois, a notificação do governo de que havia uma saturação das vagas em Portugal e que mesmo nós que tínhamos sido qualificados a ingressar no programa por mérito acadêmico e outros fatores, mas não tinha vaga mais. Enquanto isso, nos outros países de segunda língua, como Alemanha, França, Itália e os de língua inglesa, estava sobrando centenas, às vezes até milhares de vagas. E a gente recebeu, então, essa oportunidade de trocar de inscrição, tirar a nossa candidatura de Portugal
e mover ela para outro país com a seguinte condição. O programa era um ano de intercâmbio de faculdade, né? Um ano do curso de física, no caso. Antes deste um ano, a gente ficaria 6 meses estudando inglês. Aí a gente seria avaliado um teste de proficiência. Caso a gente passasse, a nossa bolsa ia ser renovada por mais um ano para cumprir, de fato, a parte do intercâmbio. Entendeu? Do motivo primeiro, né? Que era o curso de física. Então, foi nesse processo que eu me vi na seguinte condição de, poxa, uma oportunidade dessa com tudo pago não vai cair no colo de novo. Então, eu aproveito agora e aprendo, né, e procuro uma segunda língua, seja ela qual fosse, né? Não necessariamente o inglês, mas do que deixar passar, né? E depois ter que continuar na peleja da realidade brasileira aqui de aulas 2 vezes por semana, né? Sem viver, de fato, uma experiência mais profunda. Então, o inglês aconteceu para mim com esse start aí, com essa oportunidade do Ciência Sem Fronteiras. Legal, legal. E, o Cado, conta pra gente qual a diferença de aprender, porque você, pelo que eu entendi, você não foi e teve uma vivência do inglês já sabendo ele. Você aprendeu inglês lá fora, você fez um curso lá fora para aprender inglês. Qual a diferença de aprender inglês no Brasil e aprender inglês lá fora? Porque parece que aqui é tão difícil, ou será que a impressão minha e lá fora é a mesma coisa? Fala um pouquinho disso pra gente. Tá. Dificuldade tem nos dois, mas eu vou tentar ponderar algumas situações aqui. Eu começo respondendo a tua pergunta, Daniel, usando um verbo, que é viver. Lá fora, se aprende inglês com mais facilidade, lá fora sim, se aprende o idioma local com mais facilidade, porque você vive o idioma. Eu não sou um estudioso da área de línguas, né? Minha formação é na física. Mas das experiências que eu tive até aqui, como professor de inglês e como um estudante internacional, o que me parece é aprender línguas e falar a língua é muito mais do que simplesmente regras gramaticais e fluência de dicção, fluência oral. Entender a língua significa entender a cultura daquele povo. Porque você está preso a um mar de referências que sem a cultura você não resolve. Eu vou dar um exemplo. Você vai ler o alfabeto. Primeira aula, não tem como ser mais iniciante do que isso, do que aprender as letras do alfabeto. Aí o cara que está aprendendo por um professor ou um método de escola americano, ele aprende que o Z é Z. Só que no inglês britânico e na Irlanda, o Z é Z. Para quem tem mais de 20 anos de idade, vai se lembrar lá dos Power Rangers que tinha o Lord Zed. Certo. Não era Lord Z, era Lord Zed. Porque provavelmente quem criou aquele personagem devia ter raízes britânicas. E quando ele tem que soletrar o alfabeto, ele fala Zed, ele não fala Z. Então veja, é um exemplo completamente elementar, que é falar o alfabeto, que é a primeira coisa que você aprende de qualquer língua. E a diferença de cultura, de um lado do Atlântico para o outro, muda completamente a fonética e a fonema dessa letra. Então, essas nuances culturais é que pegam. Então, o curso que eu fiz lá fora é um curso, assim, até um tanto quanto utópico, porque a gente tinha uma carga horária de 30 horas por semana de inglês na faculdade. Na verdade, a gente tinha, era uma grade de faculdade para aprender inglês. A gente tinha 7 professores, disciplinas diferentes e tal. Então, foi uma estrutura quase utópica mesmo, entendeu? Mas atrelado a isso, a gente tinha a vivência, né? Por exemplo, aqui no Brasil nós temos diferentes sotaques e vivências. Todos somos fluentes em português, mas a gente tem aquelas piadinhas, né? Eu falo mineirês também, eu falo gauchês, eu falo, né? Por quê? Porque se você puser um gaúcho para assistir um stand-up raiz de Minas Gerais, ele não vai dar risada de nada, porque ele não vai entender. Justo. Do mesmo jeito que eu que sou mineiro, hoje eu falo os dois, né? Eu falo gauchês e mineirês, porque eu fui estudar no Rio Grande do Sul, né? Você então... é trilingue, então, né? Você fala gauchês e acho que em inglês. Talvez o português eu tenho com dúvida se você fala. Não, o português acho que é o que eu menos falo. E o mais legal é que é o seguinte, que hoje eu sou casado com a gaúcha, né? Então eu fico traduzindo as coisas para ela. E ela traduz as coisas para mim.
entendeu? E a gente, enfim, mas é isso que é legal, entendeu? E aprender língua, por exemplo, a Irlanda foi colonizada pelos vikings. Ixi. Então, tem muita coisa que lá faz parte da cultura, seja uma expressão do cara que caiu do cavalo, um jeito de fazer uma roupa diferente, a arquitetura da casa. Tudo isso tem as suas raízes na cultura, não tem raiz na gramática. Essa é a diferença, entendeu? Por isso que aprender língua, quando você vive, é mais fácil do que sem viver, entendeu? Porque sem viver, como é o caso da realidade brasileira, eu estou simplesmente respaldado, no máximo por um filme, por uma música, e gramática. Funciona, ajuda, mas ainda, assim, o processo é muito mais árduo e doloroso do que ter a oportunidade de viver cotidianamente aquele idioma. Cado, mas e conta pra gente o seguinte, beleza, você contou aí como é que você aprendeu inglês, mas aprender inglês acho que é a necessidade de todo mundo. Eu precisaria saber o inglês bem melhor do que eu sei, e muitos profissionais precisam saber inglês. Mas de saber inglês para ser físico, a professor de inglês, como é que foi isso? Conta pra gente um pouquinho. Aí foram, assim, daquelas coisas que a vida vai te colocando, de repente você está no meio e não sabe muito bem como é que começou, né? Foi dessas. Eu voltei do intercâmbio e aí, claro, entre ficar amigo de alguns calouros meus do curso e os meus colegas de turma ou veteranos que já estavam para se formar, ou já tinham até se formado, mas estavam por ali ainda numa especialização, no mestrado, surgiu aquela coisa, pô, cara, eu estou fazendo um curso, mas eu não tenho com quem praticar, vamos ver se a gente marca aí no almoço lá do bandejão para a gente ficar falando inglês para não enferrujar. Foi assim que começou. E aí eu comecei, por acaso, colher um feedback muito legal. Que tudo que eu explicava para meus colegas, tudo que eu, por exemplo, assim, eles tinham dificuldade de falar alguma coisa. Eu ia lá e explicava. O exemplo, enfim, a circunstância ali que eu colocava para eles, aquilo ficava. Então passava um mês, passava um pouco, e a gente ali praticando essa conversação, ele, cara, eu lembrei disso que você me explicou aquele dia. Aí eu falei, opa, né? Então, consigo me fazer entendido, explicando alguma coisa de inglês. Eu só faço uma consideração que eu fiz física e licenciatura, né? Então, a essa altura do campeonato, eu já tinha cursado as disciplinas pedagógicas, eu já tinha participado de projeto de iniciação à docência em escola. Então, assim, não foi do zero, 100%. Eu já era professor de outra coisa, que no caso era física, né? Então, talvez isso de algumas técnicas gerais de como ser professor, talvez ali no meu subconsciente eu já transportava essas técnicas pro inglês. Mas o fato foi que começou assim. Começou numa brincadeira de amigos, conversa aqui, ajuda de cá para não enferrujar, e tudo que eu explicava, eu falei, cara, deixa eu te ensinar uma nova expressão. Tal, e falava. E passava um tempo e aquilo ficava, e eles conseguiam usar, conseguiam se apropriar daquilo que eu explicava, e aí eu comecei a ver nisso uma oportunidade. Aí, claro, pouco tempo depois começou as ameaças de corte de bolsa, iniciação científica que ia ser cancelada, e aluno de federal sabe como é que é, né? Sem bolsa a gente não é ninguém. Então, aí eu comecei a ver, eu falei, peraí, eu vou ter que dar um jeito de pôr dinheiro em casa de outro jeito, né? Aí eu comecei a cultivar um aluno aqui, um aluno ali, e aí assim seguiu e prosperou. Legal, bacana. Carlos, você não é professor de inglês há muito tempo, né? Mas já, vamos dizer assim, no começo da sua carreira, não vou dizer bem no início, mas no começo da carreira, você se depara com essa pandemia, né? Essa pandemia forçou todos nós a mudarmos muitos hábitos. Forçou-nos a nos adaptar a muita coisa. E, obviamente, que isso trouxe desafios. Então, fala um pouquinho para a gente dos desafios de aprender inglês na pandemia e no pós-pandemia. Por que eu falo pós-pandemia? Porque eu acredito que o mundo que a gente tinha não vai voltar. Aquele mundo que a gente estava acostumado, ele não vai ser igual era, né? Ele vai voltar a uma normalidade. Eu ouvi até uma expressão esses dias que eu achei legal, uma nova normalidade, né? Que não vai ser, com certeza, antiga. Então, fala para a gente, quais os desafios
de aprender inglês no momento atual e no pós-pandemia? Tá. Perguntinha difícil, né? Se fosse fácil, eu mesmo tinha respondido. Mas eu vou tentar dividir um pouco em faixa etária, tá? A resposta, assim. Dos 15, 16 anos para baixo, alguém vai para a escola, seja a escola regular ou uma escola de inglês, mais por motivos sociais, porque o amigo também vai, entendeu? Do que por motivos acadêmicos. Você não vê uma criança de 11 anos e fala assim, nossa, como eu amo ir para a escola para ter aula de ciência e matemática. Entendeu? Mas fala para ela que a escola vai ficar uma semana fechada, que ela vai ficar sem jogar bola com a turminha da classe na educação física. É morte, cara. Entendeu? Sem poder comentar daquela série na Netflix que ela assiste, aquela coisa. Então, assim, o desafio do momento durante a pandemia é como convencer o público a continuar frequentando o curso, ou de repente partir para um curso online, né, em caráter particular, como é o meu serviço, com a mesma motivação que ela ia para a escola pelos motivos sociais. Que agora não tem social mais. Eu estou na minha casa, ela está na casa dela, separados por uma tela, eu mando um PDF para o aluno, no dia e hora marcada, a gente abre um aplicativo de videoconferência e a aula acontece. Entendeu? Não tem social. Tá, a comunicação aqui tudo, mas não, né, aquele convívio, aquela coisa, termina a aula, poxa, vamos ali comer um Subway, vamos fazer um negócio, entendeu? Não, isso não tem mais. Então, o primeiro desafio, eu acho, não é nem tanto acadêmico, é social. É a gente se desvincular desse processo de que você está sempre rodeado, você tem a turma da classe, por exemplo, eu estava no mestrado, né, cursando as disciplinas. Intervalo de aula, pô, vamos na cantina pegar um pão de queijo? Ia a turma, que não é muito, né? 4, 5. Em física Mas a gente ia, né? Eu aproveitava, conversava, descontraía. Às vezes o professor aproveitava e ia junto com a gente. Se a gente tivesse ainda cursando uma disciplina agora, o máximo que eu vou é na cozinha pegar um café, sozinho, e olhar para a parede, né? Então, esse desafio social de modo imediato é o grande desafio a ser resolvido. Depois, tem o desafio pedagógico. Será que a aula que eu dava presencial é pior, melhor ou a mesma coisa online? Eu posso não usar o recurso do quadro como eu usaria, mesmo tendo um quadro aqui em casa que eu transmito o quadro para o aluno, entendeu? A interação é outra, o tempo de resposta muda, ler as reações de expressão do aluno quando ele não entendeu nada do que você falou, muda, entendeu? Sem contar que agora nós estamos sujeitos ao seguinte, aula numa escola, numa faculdade, durante o dia, tudo bem, a luz artificial ajuda, né, e tal, mas acabou a luz, você dá aula normal, você escreve no quadro, você dá um jeito, a aula acontece. E agora, por exemplo, aqui em casa a empresa de internet, de repente eu recebo um e-mail, estou lá com 15 aulas agendadas no dia e recebo o seguinte e-mail, dia tal, tal hora, o serviço será interrompido para manutenção na rede. Eu vou fazer o quê? Nada. Cancelar sua aula. Cancelar as aulas, entendeu? Então, assim, as dificuldades são outras e vai exigir muita perseverança, autocrítica, autoanálise, de adaptar também o seu método, a sua realidade e fazer assim, uma pequena autoanálise dos seus pontos fortes na aula presencial e o que você está percebendo de resposta dos alunos que podem ser os seus pontos fortes na aula online. Por quê? Os pontos podem não ser os mesmos. Aquele ponto forte que você achava que era forte e bom na aula presencial poderia ser, na verdade, um ponto forte ruim, que pode ter ficado pior na aula online. Então, assim, eu acho que essa capacidade agora que é o grande desafio. Pós-pandemia, eu diria o seguinte, o convívio vai continuar restrito, porque o vírus não vai deixar de circular. Né? Isso é uma questão científica. Então, será que a gente vai continuar tendo escolas massivas, com um grande número de alunos, igual a gente tinha? Entendeu? Será que mesmo que eu abra uma escola de inglês, por exemplo,
Será que eu vou colocar 10, 12 por turma? Ou eu vou colocar 4, 5? Né? Então, e aí isso implica que se há menos, por determinações governamentais ou científicas, essa restrição de público, o público particular, por sua vez, tende a aumentar. Né? Independente de ser presencial, o aluno vir na minha casa ou online. Né? Então, essa diferença de mercado também vai ditar muito o ritmo da coisa no pós-pandemia. E aproveitando que nós estamos nesse assunto, você acha que é melhor a escola de inglês ou o professor particular? Eu acho que você vai defender o professor particular, não sei, né? Mas qual que é a sua visão desse assunto? Cara, defender acho que é meio relativo, assim. Esse dia eu fui no supermercado e aí a balconista lá do supermercado, a caixa, colega de infância, e ela tá com um filhinho de 7 anos. E ela me perguntou, a partir de idade que eu pegava, né? Já assim, sugerindo que eu pegasse para dar aula o filho dela. E aí eu falei assim, ó, eu não me dou bem dando aula para criança. E aí ela assustou, falou assim, nossa, mas eu achei que você ia tentar me convencer e tal. Ela brincou. Eu peguei e falei assim, não, é porque é o seguinte, no particular, ainda mais criança que tem o temperamento, assim, tem dia que quer, tem dia que não quer, né? Uhum. Particular. A criança vem aqui na minha casa. É a mesa, eu e o quadro. Não tem mais nada. Entendeu? Para fazer um curso particular, por exemplo. E isso já aconteceu comigo. Juro, teve um dia que o aluno chegou, 11 anos. Ele chegou e fez assim, ó, na mesa. Daniel, não tem nada mais broxante do que isso, porque é só você em particular, não tem para onde você fugir, Certo. entendeu? Se eu estou numa sala com vários, um resolveu dormir, eu meio que me isento da responsabilidade porque eu dou aula para os outros, entendeu? Certo. No particular não rola, eu dependo da resposta dele para fazer o meu. E a Então, criança, você pode convencer a criança por motivos sociais, igual eu estava falando, entendeu? Então, por exemplo, assim, você vai lá, matriculou, fez um contrato na escola, a criança quer largar, mas não gostei. Aí o pai, ele tem um argumento, poxa, mas você vai deixar aquele amiguinho, entendeu? Você pode fazer uma perseverança um pouco diferente. Né? Agora, já o adulto, ele aguenta, porque ele, ou por motivos, uma promoção de serviço, um benefício salarial, né? Ele pode aguentar, mesmo cansado, enchendo o saco, mas ele aguenta o curso particular. Acho que o caminho é por aí da resposta. então acho que está bem ligado à resposta anterior que você deu, né? Acho que você talvez dividisse por faixas etárias. Então, o interesse ou a eficácia da escola e do professor particular. Até porque é o seguinte, ó, por exemplo, se eu recebo ligação de um homem, de uma mulher e tal, casado, com filho, né, com seus compromissos extraempresariais, digamos assim, né, além de servir, ela precisa do inglês para o serviço, por exemplo. Mas, pô, ela tem filho pequeno, tem não sei o quê, tem que cuidar, tem, independente, né, se for pai, mãe, enfim. O particular, ele oferece uma liberdade de horário maior, entendeu? Por exemplo, tem criança pequena, aconteceu um imprevisto, caiu na escola, machucou, quebrou, acidentou, professor, hoje não vai dar, vamos remarcar essa aula para outro dia. Entendeu? Então, essa liberdade é muito melhor no particular. Certo. Entendeu? Porque na escola você fica preso a um sistema mais engessado em relação a isso. Né? Agora, sendo mais novo, vai para a escola de manhã, tem todas as tardes livres, um dia faz karatê, um dia faz natação. Aí eu acho que esse convívio da escola pode ser mais vantajoso. Mas, voltando à pergunta anterior, esse ser mais vantajoso no quesito social vai depender muito da resposta que o pós-pandemia vai nos dar, né? Se vai ser permitido ou não retornar a essas atividades sociais, né? Cadu, aceita? Valeu. O que é? Café? O que é? É água. Eu fiz esse gesto É. para introduzir minha próxima pergunta, porque, obviamente, que você nem teria como aceitar, mas se eu fizer assim, você está entendendo que eu estou lhe oferecendo o conteúdo da minha caneca, né? Eu não preciso falar nada. Sim. Então, a pergunta que eu quero fazer é o seguinte: o falar inglês, inglês foi triste, hein? O falar inglês
e o crivo da comunicação? Onde é que mora aí a diferença? Porque talvez se comunicar não seja só falar inglês bonitinho, né? Então, fala um pouquinho pra gente sobre isso, assim, tipo, como que você vê isso? Tá, vou começar dando exemplo, então. Um belo dia, eu participava né, com os amigos lá irlandeses de um clube de montanhismo, a gente ia fazer umas trilhas e tal. Fomos num vilarejo pequeno, assim, daqueles vilarejos de Vic mesmo, que mora, tipo assim, 100 famílias, 50 famílias, entendeu? É contado por família, não é por pessoas. De tão pouca gente que mora no lugar. Aí eu vou na farmacinha lá, né, comprar um shampoo, um sabonete e tal. E aí, eu supondo, né, que a pessoa mora na Irlanda, trabalha aqui, fala inglês, né? E eu cheguei todo pomposo, né? A lá estudante, né? Falando a frase bonitinha, na ordem certa, como mandava o protocolo. Juro, juro. Ela não falava inglês. Ela fez assim para mim. Shampoo, there. Ela só falou duas palavras e eu achei o shampoo. Me parece razoável. Entendeu? Ela não falou frase nenhuma. Ela não falou frase nenhuma, falou duas palavras e dois gestos. E eu achei o shampoo do mesmo jeito. Entendeu? Então, essa comunicação social, essa comunicação básica, onde é que fica, o que que tem, o que que eu quero, me dá esse McDonald's, me dá aquele lanche, me dá... Isso é muito fácil e muito... O crivo, como você perguntou, é muito baixo. Entendeu? Por quê? Porque as tuas emoções, elas falam muito, né? Então eu falo uma coisa, a entonação muda. Quando eu pergunto, quando eu estou surpreso, quando eu estou triste. A comunicação envolve tudo isso. Uma pessoa que é mais frenética com as mãos, com os braços, uma pessoa que é mais... Né? E já diz, inclusive, da personalidade da pessoa, muito mais do que a comunicação. Então, o crivo social de baixa necessidade, de pouca necessidade, digamos assim, eu diria que é um crivo bem, bem baixo. Agora, se você vai ter que receber o diretor da multinacional que vai vir da Alemanha para cá, entendeu? Se você vai estudar para ser um jornalista, um diplomata, se eu vou numa conferência, meu seminário de física foi apresentado, vou lá apresentar a pesquisa. Você vai ter, claro, que aumentar bastante o nível da sua pronúncia e da sua fluência. Né? Mas a grande massa que procura inglês para viagens e tal, eu acho que, claro que falar bem, falar legal, falar certinho, causa conforto em quem te ouve. Mas, gente, eles foram para a escola também, né? Eles vão te entender. Né? Igual o cara que vem de fora para falar São Paulo, né? Pão de queijo. E você entende que é São Paulo, você entende que é pão de queijo, você entende que é dinheiro. Eles foram para a escola também, entendeu? Eles não são idiotas, eles entendem. Certo. Legal. Legal, Cadu. Queria agradecer você. Se você quiser, pode deixar o contato. Pode deixar o contato aqui, muito simples, você não precisa nem falar, só fazer assim, ó. Então, telefone, WhatsApp, Instagram, Facebook. Tá? Então, pessoal, tá tudo aqui, tá? Quem quiser entrar em contato com o Cadu, ou melhor, o Cado, né? Fique à vontade aí que vai ser muito bem recebido. E, Cado, para fechar, dá uma dica pra gente aí de quem quer aprender inglês sozinho, não tá podendo pagar o Cado, vai, então, fala assim, olha, sei lá, dá uma palhinha, né? A gente costuma pedir quando é um músico, a gente pede uma palhinha, então dá uma palhinha pra gente. Tá. A grande queixa, né, do povo brasileiro, assim, que eu escuto, de todos os alunos, e, claro, da minha época, antes de falar, né, porque eu também já convivia na faculdade, as coisas, então eu sempre escutei a seguinte reclamação. Aqui é difícil porque a gente não tem com quem praticar. Eu vou para a aula de inglês 2 vezes por semana e depois o resto do tempo eu não tenho com quem falar, com quem praticar. Falar envolve dicção e ouvir. Que não adianta nada você pronunciar tudo certo e entender o que estão te perguntando também. Ou vice-versa. Entender tudo que te falam e não conseguir responder uma pergunta assim, yes, I do, no, I don't. Entendeu? Então, é o balanço desses dois. Tem um exercício legal que eu recomendo meus alunos a fazerem e vou usar isso então como dica. O povo conhece YouTube. Para quem não conhece, é um negócio que inventaram aí. Chama YouTube. Entendeu? É um negócio que o povo inventou aí.
Quem Vai no quem YouTube chegou aqui já deve e diz conhecer. assim, se você está aqui, né? É, é, vai no YouTube, desenho animado, Disney, entendeu? Certo. Todo mundo gosta da Disney, Pixar e tal. Pega, então bota assim, escolhe um filme infantil lá que você gosta, qualquer um desses, seja mais antigo, mais novo, não importa. E bota assim, cenas Rei Leão, cenas Pequena Sereia, cenas Frozen. Como esses filmes são musicais, né, por definição, vai ter trechos assim de 2, 3 minutos, que é aquela música que tal personagem canta, e vai ter outros trechos de 2, 3 minutos, que é um diálogo, que é a fala, que é uma cena do filme. E às vezes você vai dar a sorte de achar essas cenas com legenda. A legenda em inglês, no caso. Sim. E aí você vai fazer o seguinte exercício. Pô, se a cena tem 3 minutos, se você escutar aquela cena 3 vezes, que é um número razoável, você gastou só 10 minutos do seu dia. E 10 minutos você perde no ônibus, no trânsito, no sinal vermelho, entendeu? Então, não vejo muita desculpa, entendeu? Eu falo assim, não tem tempo para praticar. Tem. Você não tem que assistir o filme inteiro. Você tem que pegar recortes. Pega esses pequenos recortes, ouve, lê, e depois que você decorar, mas não é assim, assiste, todo dia você assiste uma coisa diferente. Não. Escolhe uma cena e massa ela durante 3, 4 dias, uma semana, se for uma cena um pouco maior. Uhum. Lá pelas tantas, no terceiro dia, você vai ter decorado a fala. De tanto que você assistiu aquele recorte de 2, 3 minutos. A partir do momento que você absorveu o áudio, é a hora de você começar a pronúncia. E aí, você bota para rodar a cena falando junto. A hora que a tua voz, é tipo afinar instrumento, a hora que bater o tom, a hora que o ritmo da tua voz encaixar com o ritmo da cena, você troca. E aí você vai estar praticando pronúncia e listening o tempo todo, um pouquinho, 10, 15 minutinhos por dia, durante todos os dias, além, é claro, das aulas, ou se você faz um curso formal. Assim. Então, acho que essa é uma boa dica para quem quer começar. É isso aí, pessoal. Esse foi o Meia Tela de hoje. Se você gostou, curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações das próximas entrevistas. E não esquece de comentar aí qual assunto que você quer ouvir na próxima entrevista. Legal? Até mais e fiquem todos com Deus.